Olá pessoal, voltando aqui mais uma vez a mais uma videoaula no assunto de termodinâmica, e a gente vai abordar o assunto sobre calores específicos, né, e o processo adiabático. Ok? Então, para iniciarmos aqui o assunto, né, nós temos aqui um diagrama, certo? Esse diagrama, esse esquema, ele mostra aqui um recipiente, né, contendo um determinado gás, né, tá aqui gás, né? E esse gás ele está confinado aqui numa região, né, isolante, como mostra aqui, ó, paredes isolantes, e embaixo, né, existe um condutor de calor, aqui simbolizado pela letra Q, onde ele recebe energia térmica através do processo de calor. Então nós temos duas situações aqui, né? Essa primeira, o gás ao receber energia, ele vai aumentar sua energia interna, certo? E também vai empurrar o êmbolo, né? O êmbolo aqui, que está, né, simbolizado aqui, ó, em cima com dois pesos aqui, duas massas, né, onde essas massas vão nos mostrar que se trata de um processo a pressão constante, ou seja, um processo isobárico, né? Então, nesse primeiro gráfico aqui, essa primeira figura, a gente tem um processo isobárico, né? E isso está simbolizado aqui com a massa. Essas duas massas, né, dizem que a força é constante aqui nessa área do êmbolo, que no caso aqui é móvel, né? Então o gás realiza trabalho, né, sobre o meio externo aqui, simbolizado pelo W. Ok? Então, esse processo aqui trata-se de um aquecimento, né? Vocês estão vendo na fonte de energia aqui, trata-se de um aquecimento isobárico, tá? Então ele vai aumentar sua temperatura, o gás, né, através de um processo isobárico. Então, além de aumentar sua temperatura, ele realiza trabalho aqui sobre o meio externo, né, empurrando essas duas massas, certo? Então, nessa outra situação, nós temos aqui que os pinos, não, eles não permitem que o êmbolo se mova, né? Então, nós temos aqui uma região onde o gás se encontra de um volume constante, tá? Então, se o volume é constante, né, ele vai receber energia, né, da nossa fonte aqui e, consequentemente, ele vai aumentar a sua temperatura. Mas veja que aqui ele não realiza trabalho, né, porque não há variação no volume. Então, esse processo aqui é o que a gente chama de isocórico, né? Um processo isocórico, ou seja, a volume constante. Então, nós temos um processo de aquecimento do gás, né, a pressão constante, e um processo de aquecimento do gás a volume constante. Ok? Então, vamos agora analisar um gráfico, né, para a gente ver o comportamento, né, no diagrama PV dessas duas situações, né? Então a gente vai olhar aqui, vou pegar o gráfico aqui para vocês, né? A gente vai analisar aqui. Então o gráfico dessas duas situações está demonstrado aqui, né? Então o que é que nós temos aqui? Nós temos um estado inicial, tá? Ou seja, aqui nesse ponto eu tenho um volume inicial, tá? Aqui, o volume inicial, eu posso chamar de VI, e tenho uma pressão inicial, né? Pressão inicial. Então, essas linhas, né, pontilhadas, elas são as isotermas, ou seja, em qualquer ponto aqui dessas linhas pontilhadas,
nós teremos uma mesma temperatura. Então aqui eu tenho o meu TI inicial, né? Aqui ó, ponto TI, e tenho aqui a minha isoterma TF. Então vejam que o diagrama PV ele remete àquelas duas situações. A primeira, né, a pressão constante, que vai ser simbolizado aqui por esse processo B, certo? Então vejam aqui, ó, que o volume ele se modifica aqui, né? Ele aumenta, né? Então trata-se de uma expansão, né? Então a gente chama de expansão isobárica, né? Expansão a pressão constante. Já aqui no processo A, veja que o volume é sempre constante, ele não muda, né? O volume inicial, ele não muda, certo? Então, neste momento aqui, quando o gás está aquecendo, veja que o aquecimento é demonstrado pelo aumento da temperatura, certo? Essa temperatura TF, ela vai ser maior que a temperatura TI. Então, aqui, ó, a pressão ela vai aumentando até um valor que eu vou chamar de PF, certo? A pressão final. Então, vejam que pelo diagrama PV, nós encontramos dois processos de aquecimento. Né? E vejam que o TF menos o TI vão nos dar uma mesma variação na temperatura. Isso para os dois casos, né? Tanto o processo isobárico, né? Quanto o processo isocórico. Bom, daí vem a pergunta, né? Se eu consigo aumentar a temperatura, né, na mesma quantidade nos dois processos, qual dos dois processos eu vou gastar maior energia? Certo? Essa é a pergunta. Em qual dos processos, A ou B, eu gasto mais energia? Ou seja, a energia vem da nossa fonte aqui, né? A nossa fonte, certo? Simbolizada aqui por essa vela, né? Então, é daí onde vai entrar a história dos calores específicos, né? Então, a gente vai ter o quê? Um Q, né? A pressão constante, que vai ser dado por quê? Por N, que é o número de mols, o calor específico, a pressão constante, a variação da temperatura. E também vamos ter o QV, que no caso vai ser o aquecimento, né? A volume constante. Então a gente vai chamar, né, de CV. Então esses dois valores aqui, né, de calores específicos, eles servem para cada uma dessas transformações, desses dois processos, tanto isobárico como isocórico, certo? A volume constante. Bom, mas até agora a gente não viu qual dos dois, né, ele gasta uma maior quantidade de energia. Então, para isso, a gente vai aplicar aqui, né, vou colocar aqui primeiro, né, pressão constante, CP, e volume constante, que no caso é o CV, certo? Mas aplicando aqui, então a gente tem duas formas, né, de produzir um aquecimento, saber a quantidade de calor. Então, agora a gente vai aplicar a primeira lei nos dois, né, nas duas situações, aplicando a primeira lei, certo? O que é que a gente vai ter? Então, na primeira situação, todo o calor, né, a gente sabe que a primeira lei diz que todo o calor fornecido, né, ao nosso sistema, ele vai ser responsável, né, tanto pela variação, né, da energia interna como o trabalho, né? Então, eu vou ter aqui ΔU mais o trabalho, certo? Então, nessas duas situações aqui, a gente vai aplicar a
Primeira lei. Então, a volume constante, primeiro, né? Vou colocar aqui primeiro a volume constante. Nós temos o quê? Que o trabalho vai ser igual a zero, né? Então, quando o trabalho é igual a zero, por quê? Porque não há variação de volume. Então, no processo a volume constante, é que eu vou ter como consequência na primeira lei que todo o calor transferido, toda a energia transferida vai ser responsável, né, pela variação da energia interna. No caso, né, vai ser o que? NCV delta T, certo? NCV delta T. Bom, agora, né, nós vamos analisar, né? Aqui primeiro foi a volume constante, né? Mais uma vez, volume constante. Agora a gente vai analisar a primeira lei para a pressão constante. Então eu tenho Q, né? Delta U mais trabalho. Essa é a primeira lei. Bom, mas a gente sabe, né, que o delta U, no caso aqui o QP, né, vai ser igual a quem? Na verdade aqui nenhum dos termos, né, vão ser anulados. Eu vou apenas reescrever aqui que o meu delta U, né, vai ser igual a quem? Né? Meu delta U vai ser igual ao calor, né, que é dado por quem? NCP delta T menos o trabalho, né? Esse mais aqui ele vai passar para o primeiro membro menos o trabalho. Que no caso, no processo isobárico, ele é dado apenas por P, que é a pressão constante, delta V. Ok? Então, o que nós fizemos aqui? Analisamos à luz da primeira lei e resolvemos para a energia interna. Então, a variação da energia interna num processo isobárico é dado por isso, índice V delta T. Já num processo, né, isobárico, né, aqui é no processo isocórico, né, volume constante, e no processo isobárico nós temos, né, essa relação aqui. Ok? Bom, mas sabendo disso, né, depois dessa análise da primeira lei para os dois processos, o que é interessante saber? Né? Veja aqui que no nosso gráfico, né, tanto nos dois processos, tanto o isobárico como o isocórico, a variação da temperatura é a mesma para os dois processos. Isso significa dizer, né, que a luz, né, da teoria cinética, né, em outra aula a gente pode conferir isso, né, que a variação, né, da temperatura, né, ela vai produzir uma mesma variação na energia interna. Isso para o mesmo gás, né, envolvido no nosso exemplo aqui, né, para a nossa situação aqui. Supor que aqui seja o mesmo gás, né, o mesmo tipo de gás. Então aqui, ó, sabendo disso, né, isso por quê? Isso porque a gente sabe, né, que tanto a temperatura como a energia interna do gás são funções de estado, né? Ou seja, elas independem do processo, do caminho, né? Ou dos processos que o gás executa, certo? Então são funções de estado. Elas só dependem apenas do estado inicial e do estado final, certo? Então,
Entendendo isso, que a energia interna ela é uma função de estado, então nós sabemos, né, que esse ΔU, né, no processo isocórico, volume constante, vai ser exatamente igual, né, ao processo a volume ou a pressão constante. Certo? A pressão constante. Ok? Então, veja que o que a gente está querendo entender é qual dos dois processos eu gasto preciso, né? Ou preciso de uma maior quantidade de energia, né? Então, vejam que para relacionar o CP e o CV, eu apenas vou igualar, né, essas duas equações, certo? Então, eu vou pegar o seguinte, né? Eu vou pegar aqui o N, né? NCP delta T menos P delta V vai ser igual, né? Isso tudo é a variação da energia interna no processo isobárico. Isso vai ser igual a NCV delta T, que é a energia interna a variação da energia interna no processo isocórico, né? Volume constante. Ok? Bom, então aqui a gente vê claramente, né, que existe uma relação aqui, né? A gente, como aqui eu tenho ΔT, ΔV e ΔT, eu posso fazer surgir um ΔT também nesse termo. Né? Como? Pela nossa, né, equação de estado. Certo? Então, como é que eu faço isso? Sabendo, né, do que se trata a equação de estado, onde eu tenho, né, PV igual a nRT, se eu diferenciar, né, essa equação aqui, eu vou obter, né, que o P delta V vai ser igual a NR delta T. Ok? Isso para um processo isobárico. Né? Então, se eu diferenciando, né, vou colocar aqui, diferenciando, ou seja, né, calculando a derivada aqui dos dois termos, né, da equação de estado em relação a t, eu vou obter exatamente essa expressão aqui. Ó. Ok? Então, substituindo lá na nossa expressão, o que é que eu vou obter aqui? Eu vou ter que NCP delta T menos, né? Agora eu vou substituir P delta V, NR delta T, NR delta T é igual a NCV delta T. Ok? Então vejam que em todos os termos agora, né, eu tenho a multiplicação aqui do número de mols vezes a variação da temperatura. Então eu posso cancelar aqui, né? Então eu posso cancelar aqui N delta T, N delta T, N delta T. Com isso, eu vou obter aqui a minha relação, né, de CP e CV. Então, ó, CP vai ficar NR igual a CV. Não é isso? Então, veja que o CP, né, que é o calor específico do gás à pressão constante, ele é exatamente CV mais uma parcela. Né? Que parcela é essa? Uma parcela que é a constante universal dos gases. Certo? Então, veja que você lembrando, né, do que se trata, né, o calor específico, que nada mais é o quê? Que uma quantidade de energia necessária, né, para elevar em 1 grau 1 mol, né, de um determinado gás. Então, se você tem 1 mol de um gás, certo?
e ele está numa situação, a pressão constante, então eu preciso da quantidade Cp para variar a temperatura dele em 1 Kelvin. Essa é a definição de Cp. Então veja que o Cp, né, eu preciso de um pouco mais de energia para obter a mesma variação aqui de energia interna, certo? Ou seja, para ele aquecer na mesma quantidade, certo? Então, aqui dessa expressão, né, eu posso retirar uma expressão bem conhecida nossa, Cp menos Cv igual a R, certo? E por incrível que pareça, isso aqui vai acontecer, vai ocorrer em todos os gases. Essa relação aqui, Cp menos Cv, sempre vai ser igual a R. E isso a gente pode evidenciar nessa tabelinha aqui, ó, certo? A gente pode pegar uma tabelinha aqui e evidenciar alguns valores, né, para alguns gases. Então, se a gente observar aqui, ó, então eu tenho o Cp, né, aqui, ó, tenho o Cp para o gás monoatômico hélio, né, aqui o neone e o argônio. Aqui. Então veja aqui que é 20,8, o Cv é menor, né? Isso aqui é a unidade, é Joule por mol Kelvin. Então veja que subtraindo os dois, né, na verdade aqui na tabela, essa tabela é do livro Física, uma abordagem estratégica, certo? Na verdade aqui o Cp, né, é para ser aqui, né? O Cp sempre é maior, né? O Cp menos Cv é 8,3. Então a tabelinha aqui está ao contrário, né? Cp menos Cv. Então esse 8,31 é justamente a constante universal dos gases. Então veja que Cp menos Cv também é verdadeiro para gases diatômicos, certo? Ah, mas vejam que o Cp, né, para gases diatômicos é diferente para os gases monoatômicos, certo? Isso a gente vai ver quando a gente for estudar a teoria cinética dos gases, né? A gente vai ver que no caso do gás monoatômico, toda essa energia é necessária apenas para aumentar a energia cinética, né, de translação do gás. Já nos diatômicos e nos poliatômicos, essa energia também é usada para rotacionar ou vibrar as moléculas, né? Daí você aumenta o que a gente chama de graus de liberdade. Ok? Então, por isso que o Cp é um pouco maior para moléculas mais complexas. Tudo bem? Então, pronto. Então, vamos agora, né, já que a gente fez essa relação, né, entre Cp e Cv, por que que existe, né, essa diferença? A gente viu que o Cp, né, que é utilizado nos aquecimentos isobáricos, ele é maior, né, aqui, ó, ele vai ser maior, ou seja, aqui, ó, esse aquecimento, né, quantidade de energia, né, transferida lá para o nosso gás em forma de calor. Veja que esse resultado aqui vai ser maior do que esse, né? Porque o Cp é maior. E é lógico, o final vai ser o quê? A mesma variação de temperatura. Certo? Então, para isso, o Cp ele é maior, porque além de aumentar a energia interna do gás, né, ele realiza trabalho. Né? Parte dessa energia é empregada para realizar trabalho do gás sobre o meio externo. Ok? Então, sabendo dessas relações, né, de Cp menos Cv, agora a gente vai analisar o nosso processo adiabático. Né? Mas o que é um processo adiabático? Né? O processo adiabático é aquele que ocorre sem transferência de calor, né? Sem transferência de energia térmica, né? Melhor dizendo. Então, quando basicamente o Q, né, for igual a zero, nós temos um processo adiabático. Ok? Então,
Mas nos processos adiabáticos, na prática, né, eles ocorrem em transformações muito rápidas, né, onde não há tempo, né, para que o calor se transfira de um corpo ou de uma substância para outra, certo? Então a gente sabe que a transferência por condução de calor ela demora um pouco, né, ela é lenta. Então é necessário um intervalo de tempo para ocorrer essa transferência de energia. Mas existem processos, né, no caso aqui os processos adiabáticos, que são muito rápidos e não conseguem, né, permitir essa troca de calor. Ok? Então aqui a gente tem um exemplo, né, que no caso é a formação das nuvens, né, formação de nuvens e neblinas, né, de um processo de expansão, né, adiabática. Ok? Então como é que ocorre isso? Né? Geralmente, né, o ar aqui próximo à superfície, né, próximo à superfície aqui, quando, né, ele sobe a uma região mais alta, né, aqui, uma região mais alta, ele acaba tendo uma brusca diminuição da pressão, certo? Então, como ele expande, a pressão sobre o gás ela diminui, certo? Então, se a pressão diminui, o gás acaba esfriando rapidamente, de forma muito rápida. Então, quando o ar, no caso aqui, esfria, né? O ar que é composto de gotículas de água, então ele acaba se condensando, né? Devido a essa variação brusca de pressão, ele esfria, né? E acaba se condensando, se transformando aqui nessas nuvens ou neblina, né? Então, o processo de formação aqui trata-se de uma expansão adiabática, né? Então, na expansão adiabática, a temperatura ela cai rapidamente quando o gás está expandindo, certo? Ou seja, aumentando o seu volume, ok? Então aqui, ó, no gráfico, né? Se vocês observarem aqui o gráfico, nós temos a representação, né, do processo adiabático. Então vejam aqui, ó, que essas linhas pontilhadas, elas representam as isotermas, né? E nada mais é que uma curva matemática, né? A hipérbole, né? São as hipérboles aqui, ó. Mas na termodinâmica a gente chama de isotermas. Então tem a isotermas T2 e a T1, certo? Então, como essa isoterma T2 está mais distante da origem, então a temperatura T2 ela é maior que T1, ok? Então, neste ponto aqui, ó, eu tenho a minha diabática, né? É o nome da curva dada, né? Então veja que nesse ponto ele está na temperatura T2. Então quando o gás expande, né? Aqui, ó, quando ele sai desse volume aqui inicial e vai para esse volume aqui, ó, no ponto onde toca a próxima isoterma, VF, né? Que vou chamar VI e VF. Então veja que há uma diminuição da temperatura. Ele saiu de T2 e foi para T1. Ok? Aqui, ó. Então aqui é uma expansão, né? Um aumento de volume e daí ocorre com uma diminuição da pressão, né? Veja que a pressão aqui diminui, né? Se eu chamar esse ponto aqui de inicial e final, né? Esse outro ponto aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui de vermelho para ficar mais claro, né? Para você visualizar aqui. Então essa curva aqui, ó, veja que ela é muito parecida com a isoterma, mas a gente vê que a curva diabática ela é um pouco mais íngreme, né? Ela é mais um pouco, né, inclinada, né? Aqui, ó, vê que tem uma diferença. Bom, e de onde é que vem essa inclinação? Aí a gente vai ver agora matematicamente, né? Onde é que vem essa inclinação? Como é que se dá essa curva, né, diabática aqui? Ok? Então, para isso a gente vai partir, né, do que a gente já sabe, né? Ou seja, da primeira lei, né? O que é que diz a primeira lei? Que todo o calor, né, fornecido, transferido, melhor, né, é dado por quê? Pela variação da energia interna
mais o trabalho, né, realizado pelo gás. Então, no processo adiabático, eu tenho a principal característica que Q é igual a zero. Certo? Isso aqui é o que me garante o processo adiabático, né? Q é igual a zero. Então, substituindo o Q igual a zero na minha equação da primeira lei, então eu vou obter o seguinte, que o trabalho vai ser exatamente o negativo da variação da energia interna. Ok? Então, quando, né, o trabalho é positivo, ou seja, quando é uma expansão, né, a energia proveniente para realizar esse trabalho vem de onde? Da energia interna, né? Vem do próprio gás. O gás é que tem essa energia para poder realizar o trabalho. Certo? Então, por isso que a energia, por isso que a temperatura diminui, como a gente viu aqui no nosso exemplo. Certo? Bom, mas a gente viu, né, que a variação da energia interna, certo? Ela é sempre o quê? Ela é sempre dada por esse valor aqui, ó, NCV delta T, certo? Aí você pode extrair, mas esse NCV delta T não é apenas para volume constante? Não, não é. Para volume constante é para o aquecimento a volume constante. O que nós estamos analisando aqui é a variação da energia interna, certo? E como eu posso garantir isso? Eu garanto por aquela característica, né, que a variação da energia interna é uma função de estado, ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, essa expressão NCV ΔT é o cálculo da variação da energia interna para qualquer processo. Ok? Então, a gente vai utilizar ele aqui, o processo adiabático. Né? Então, o trabalho, né? Para isso, eu vou escrever de forma diferencial, certo? Eu vou colocar aqui dt para uma pequena variação de temperatura, certo? E o trabalho aqui também, né, eu vou escrever de forma diferencial, né? Então vai ficar P dV, certo? Com o nosso Nzinho aqui, né? Vou colocar o nosso Nzinho bem aqui, o nosso sinal negativo, desculpa. Então, vamos agora, né, analisar essa equação aqui, ok? Bom, a gente sabe que o P aqui, ele não é constante. Tá? Vamos olhar aqui o nosso gráfico. Ó. Veja que no caso da expansão, o P vai variando. Não? Ele vai expandindo aqui o volume e o P vai aumentando. Então a gente precisa saber como se dá essa variação. Para isso, então, o recurso que a gente vai utilizar agora vai ser a equação de estado, né? Onde eu tenho que o P, né? P é igual a N RT. Então, o P, que eu quero substituir lá, vai ser igual a N RT sobre V. Ok? Então, substituindo lá na minha equação, vou ficar como? Vai ficar nRT sobre V dV, né, igual a NCV dt. Ok? Bom, então agora a gente vai agrupar aqui as nossas variáveis, né? Vai colocar onde tem temperatura de um lado e volume do outro. Veja que aparece aqui o número de mols nos dois lados, né? Eu posso cancelar aqui o número de mols, certo? E vou agrupar aqui as constantes. Né? Então vai ficar como aqui? Né? Vai ficar dessa forma, negativo. Né? Então vai ficar o R. Eu vou passar o CV aqui para esse lado, certo?
Então, vai ficar dv sobre v, e vai ficar agora igual a dt sobre t. Ok? Então, ó, essa é a equação que nós temos agora que fazer uma simples mudança, né? Por quê? Porque esse RCV ele pode ser modificado, né? Por uma outra variável, né? Nós vimos aí, vou abrir aqui um parênteses, né? A gente viu um pouco mais acima aqui, ó, que o CP menos CV é igual a R, certo? Então, se eu pegar essa equação, CP menos CV igual a R, e dividir tudo por CV, eu vou obter justamente o que eu quero aqui. É isso? Então, é o que eu vou fazer aqui. Vou dividir tudo por CV. Aqui vai ficar CV e aqui CV. Certo? Então, com isso, qual é o resultado que eu vou obter aqui? Vou obter o seguinte, né? Vou ter CP sobre CV menos 1 é igual a R sobre CV. Bom, para que eu fiz isso, né? Fiz porque agora aparece, né, uma famosa constante, né, devido, né, ela aparecer de forma muito, né, intensa quando a gente está estudando lá as máquinas térmicas, né, no relacionamento dos gases, enfim, esse CP e CV a gente vai chamar como razão dos coeficientes, certo? Então a gente vai chamar ele de gama, certo? Um gamazinho minúsculo. Então a gente vai ter CP sobre CV vai ser a razão dos coeficientes ou dos calores específicos, né? Desculpa, não é coeficiente, calores específicos, certo? Então, o que é que vai me resultar aqui? Que o gama a menos 1 é igual a R sobre CV, certo? Então, vou fazer essa substituição lá na nossa equação e vamos ver o que vai nos resultar, né? Lembrando que a gente está fazendo essa manipulação para encontrar a curva, né, do processo adiabático. Então, substituindo aqui o R sobre CV, vai ficar gama a menos 1 dV sobre V igual a dt sobre t. Então, veja que eu tenho agora, né, uma constante aqui, tenho as variáveis de volume e de temperatura, né, com seus respectivos diferenciais. Então, agora eu posso integrá-las, né? Então, aqui eu vou integrar, né, em relação ao meu volume inicial e o meu volume final, lá da nossa curva, né? E aqui também a nossa temperatura inicial, temperatura final, ok? Então, essa integral aqui ela é bem conhecida, certo? A integral de 1 sobre V vai dar o ln de V, né? Então, vai ficar assim, menos gama menos 1. Então, aqui vai ficar ln de V, né? Variando de VI a VF, vai ficar ln de VF sobre VI. Da mesma forma aqui no segundo membro, né? Então, vai ficar ln de TF menos TI. Certo? Isso é quando a gente resolve os limites aqui, né? Como vai ficar uma subtração, existe uma propriedade de logaritmos, né? Onde da subtração a gente pode escrever em quociente, como a gente fez agora. Então aqui, ó, vamos aplicar algumas regras. Ó, como tem esse sinal negativo, eu posso retirar ele apenas invertendo aqui o quociente, certo? E aqui, como tem uma multiplicação, eu posso levar ela até o meu poente, né? São propriedades aí do logaritmo. Então, aqui, aplicando essas duas propriedades, eu vou ter o quê? VI
sobre VF. Certo? E aí o sinal negativo aqui, ele desaparece, né? E o expoente ali eu posso levar ele até aqui. Então, vai ficar ln de TF menos TI. Então está quase terminando. Então veja que agora eu tenho ln de um lado, ln do outro, eu posso tirar a exponencial dos dois membros, né? Fazendo isso, eu vou obter o quê? Vou obter que VI sobre VF elevado a gama menos 1 vai ser igual a ln de TF sobre... Ó, não tem o ln aqui, desculpa. Né? Vai ficar TF sobre TI. Né? Fica TF sobre TI. Ok? Então agora, tirando aqui a, a potência aqui para os dois, né? Os dois membros aqui, VI e VF, e multiplicando, né? Aqui meios e extremos, né? Vai ficar como? Vai ficar aqui TI vezes VI elevado a gama a menos 1, né? Vai ser igual a TF vezes VF elevado a gama menos 1. Ok? Então, essa expressão aqui, ela é sempre constante, essa relação. Se eu fosse para outro, né, outro ponto, outro estado, né, também eu iria obter o mesmo resultado. Né? Então, isso aqui é constante. Então, essa aqui seria a curva. Né? Mas, para essa expressão, né, veja que eu tenho a temperatura. Né? E eu preciso usar o meu diagrama PV. Né? Aqui, ó. Aqui é diagrama PV. Então, como é que eu faço, né, para colocar tudo em função de P e V? Eu apenas utilizo mais uma vez, né, a minha equação de estado. Né? PV igual a nRT. Não é isso? Então, eu tenho que o T vai ser igual a quem? A PV sobre NR. Então, se eu substituir isso naquela equação, o que é que eu vou obter? Então, TI vai ser o quê? Vai ser PI VI, né, sobre NR vezes VI gama menos 1. Substituindo também aqui, né, vai ficar PF VF NR, né, VF gama a menos 1. Ok? Então aqui a gente pode substituir, pode cancelar aqui melhor, né, o NR e o NR, certo? Aqui a gente repete, né, o PI e o VI aqui. Eu tenho potências de mesma base, né? Então repito aqui a base e somo os expoentes. Então vai ficar gama menos 1 mais 1 aqui. Então fica apenas gama. E aqui eu tenho, né? Novamente, repito o PF, então a mesma coisa. Então vai ficar VF elevado a gama. Pronto. E tudo isso aqui é uma constante, né? Tudo é igual a uma constante. Então agora sim eu posso relacionar no meu diagrama PV, né? Embora algumas vezes você possa utilizar também essa expressão com a temperatura. Ok? Então aqui, ó, essa vai ser a expressão que nos dá aquela curva lá diabática, tá? Que é muito parecida com a isoterma. Veja que a única diferença, né, dessa curva para a isoterma é esse expoentezinho aqui, né? Ele é que causa, né, aquela maior inclinação na curva. Ok? Então era isso. Então agora a gente já consegue entender todos os processos, tanto matematicamente, né, como fisicamente. Né? Ok, pessoal? Então vejam aqui, ó, que essa curva, né, um pouco mais é dada pelo aquele expoente, né, que é o gama, né, que é a razão entre os calores específicos
Cp e Cv. Ok? Então era isso. Hoje a gente aprendeu um pouco sobre calores específicos e a parte matemática lá dos processos adiabáticos. Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.